Bom, eu estou aqui com vocês. Para quê? Para falar de uma pessoa que realmente eu admiro muito, um tal de Machado de Assis. Por isso que eu brinco que eu sou o Beto de Assis. Em outras tomadas, eu vou te explicar quem eu sou, né? Mas só rapidamente, eu sou Alberto Tadeu, Beto, há 70 anos, Beto. Se falar o Beto, eu olho para o lado para ver se tem alguém, não é verdade? E eu sou um apaixonado pela obra desse grande brasileiro, desse genial brasileiro que chama-se Joaquim Maria Machado de Assis, o nosso Machado de Assis, né? Bom, para vocês terem uma ideia, talvez vocês conheçam, né? Muita gente conhece o grande cineasta norte-americano Woody Allen, não é? Um amigo dele, entregou um livro na mão dele, a tradução para o inglês norte-americano das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí o Woody Allen botou de lado na cabeceira, no criado mudo, Um dia, de noite, né, não conseguia dormir, conforme ele mesmo declarou, né, pegou esse livro para ler. Depois que ele acabou de ler, sabe o que ele falou? Está entre os 10 maiores romances que eu já li na minha vida. É um escritor absolutamente genial. Isso dá uma ideia de quem foi Machado de Assis, o literato, não é? O homem da palavra, né? Como falaram sobre Camões, que era o homem da palavra, da mesma maneira, Machado é o nosso homem da palavra. Mas não é só isso, existe toda uma história por trás do homem Machado de Assis. Por isso que eu gostaria hoje só de falar uma coisinha. Aí depois a gente vai conversar sobre ele, sobre a vida dele, um pouco da biografia, enfim, né? No final do século XIX, né? Entre 1890 e 1900, por aí, existia um verbo, existia, não existe até hoje, né? Mas era um verbo que era muito conhecido, muito falado, não é? Empulhar. Empulhar quer dizer o quê? Empulhar é sinônimo de enganar, ludibriar, trapacear e, no popular, fazer alguém de otário. Machado disse o seguinte: tudo na vida, menos ser empulhado. O que ele queria dizer com isso? Vou novamente citar outra frase de Machado de Assis, que está numa crônica que foi publicada, acho que no Jornal do Comércio, não lembro ao certo, no dia 11 de maio de 1888. 2 dias antes da data, né, o 13 de maio, a tal libertação dos escravos, que de libertação não teve coisa nenhuma, pegaram o pessoal todo, jogado no meio da rua, pronto, acabou, é isso aí, se vira, né? Que hoje é mais fácil botar o italiano lá na fazenda de café do que manter a negrada, do que eles diziam, né? Então foi feita a tal foi feita a tal libertação dos escravos, né? Então, no dia 11 de maio de 1878, numa crônica, eu acho que era assim, o Jornal do Comércio, né? Que o Machado também foi o maior cronista da língua portuguesa, né? Ele disse o seguinte: é fácil provar que o Brasil é menos uma monarquia constitucional e mais uma oligarquia absoluta. Poxa, em 1888, um homem que era o quê? Um literato, um romancista, um escritor. Olha o que esse homem escreve e diz. Olha a profundidade sociológica, vamos por assim dizer, não é? É a compreensão do Brasil que esse cara diz. É fácil provar que o Brasil é menos uma monarquia constitucional e mais uma oligarquia absoluta. Aí se encaixa naquilo que Machado dizia: tudo na vida, menos ser empulhado. Ou seja, tudo na vida, menos ser enganado, não é? Isso é absolutamente fantástico. Foi a única pessoa, não é, da inteligência brasileira do final do século XX que tinha essa percepção do Brasil. Sabia o que realmente era o Brasil, quais eram os nossos problemas. O que realmente era a monarquia? Quem governava o Brasil? Quais os interesses que estavam por trás de toda a política brasileira? Não é? A oligarquia. É absolutamente fantástico, repito, fantástico um cara falar isso, não é verdade? E também ele disse, muito tempo depois, no início da Guerra de Canudos, não é?
em outra crônica dele, ele disse o seguinte, se não me engano, essa crônica foi publicada no jornal A Gazeta de Notícias, enfim, isso depois a gente pode até conferir. Ele disse o seguinte, não acrediteis em tudo que este jornal diz sobre o povo do Conselheiro. Lembram do Conselheiro, né? Era o líder de Canudos. Olha a honestidade intelectual desse homem. No jornal onde ele escrevia, ele disse isso. Não acrediteis em tudo que este jornal diz sobre o povo do Conselheiro. E, aliás, isso me lembra outro grande escritor norte-americano, né, do século XIX, Mark Twain, o autor do, talvez, o maior clássico da literatura norte-americana, As Aventuras de Huckleberry Finn, não é? Ele disse o seguinte, que ele também precisava trabalhar em jornal, porque ele era um duro, não tinha muito dinheiro, né, o Mark Twain, então ele fazia as reportagenzinhas dele. Então ele disse o seguinte no jornal que ele trabalhava, se você não lê este jornal, você está desinformado. Agora, se você lê este jornal, você está mal informado. No dia seguinte, mandaram ele embora. Ele foi demitido, lógico, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É simples, muito simples. É enxergar através dos fatos, fazer uma interpretação, não é? Porque, na realidade, aí vou citar também Shakespeare, né? Shakespeare dizia o seguinte, entre o céu e a terra existem muito mais coisas do que imagina a nossa vã filosofia, né? Então, nós temos uma série de conceitos, pensamentos, não é? Que, na realidade, não correspondem ao que acontece no dia a dia, no cotidiano. É muito diferente. Por quê? Porque a classe dominante, quem domina, quem detém o poder, e sempre existiram as classes dominantes, desde a primeira civilização, né? Sempre existiu quem mandava, né? Os sacerdotes, os não sei o quê, papapá. Não, isso não é de hoje, né? Mas então, a classe dominante, ela se utiliza de determinados instrumentos para fazer a sua dominação, para que as pessoas fiquem sobre o seu jugo, não é verdade? Isso depois a gente pode até falar mais alguma coisinha sobre isso. E Machado percebia isso. Tanto que ele dizia, né? Não acrediteis em tudo que esse jornal diz sobre o povo do Conselheiro, porque interessava divulgar aquele mito, né? Que o povo do Conselheiro queria destruir a recém-fundada República em 1892 e que queria voltar à monarquia, restaurar a monarquia. E não era nada disso. Não era nada disso. Aquilo era uma outra coisa. Que, aliás, o próprio Euclides da Cunha não entendeu nada, né? Que o livro dele, Os Sertões, realmente é ridículo. Depois a gente pode até comentar também sobre isso em outra conversa e tal, né? Aquilo é de uma absoluta. Ele esteve lá em Canudos e não entendeu nada. Não entendeu nada. Escreveu tudo errado, né? E Machado, longe, Machado sabia o que estava acontecendo lá em Canudos, né? Então ele dizia isso. Não quero ser empulhado, não quero ser enganado, né? Eu tenho que enxergar a realidade como ela é. O que está acontecendo? Desvelar o real, apreender o real e aprender com ele, não é? Por quê? A única forma de nós transformarmos o mundo é realmente conhecê-lo como ele é. E isso Machado contribuiu enormemente através da sua literatura. É uma literatura que não é fácil, pelo contrário, porque ela faz você pensar. E hoje em dia pensar é difícil, né? As pessoas não estão muito acostumadas com isso, não é? Mas, por outro lado, ela te engrandece, não é? Como, por exemplo, do grande escritor e pensador francês, Albert Camus. Ele te faz pensar. Você tem que pensar, você tem que refletir, não é? E isso Machado faz de uma forma absolutamente extraordinária. Em toda a sua obra, sempre ele procura o quê? Desvelar o real, tá? Nos mostrar, através de seus romances, de seus contos,
não é? De suas crônicas, o que é o real, como ele se apresenta a nós. E isso, ele foi absolutamente insuperável. Afora, evidentemente, a maestria, né? o domínio da técnica literária de Machado. Né? Eu reputo, por exemplo, o romance Quincas Borba, né? de Machado, publicado em 1191, como um dos 10 maiores romances da moderna literatura ocidental. Né? Eu vejo que ele está no mesmo nível de Madame Bovary, de Flaubert, Ana Karenina, de Tolstói, né? Retrato de uma Senhora, de Henry James, e assim por diante. É uma obra-prima perfeita, é um monolito absolutamente coeso. É impressionante a técnica que Machado tinha. Né? E sempre a serviço do quê? Do real. Agora, cabe aos leitores de Machado que ele propõe esse diálogo. É interessantíssimo nos romances dele essa proposição desse diálogo, né? Que nós tenhamos que refletir. Ele não dá nada de bandeja, nada de graça. Nós temos que refletir sobre isso, né? Essa é uma das grandezas de Machado. Foi a compreensão do real e, evidentemente, também da condição humana. Né? Talvez o maior conto da literatura ocidental seja um de Machado, A Causa Secreta. É absolutamente extraordinário. Eu não vou falar aqui, eu recomendo que vocês leiam. E vocês encontram isso facilmente na internet, entendeu? Tem um portal lá que tem todas as obras de Machado, todos os romances, todos os volumes de contos, todas as crônicas, todas as poesias, o teatro, enfim. Chama-se A Causa Secreta. Nesse conto, Machado desce as profundezas abissais da psique humana, do que é o homem. É absolutamente extraordinário. Né? Então, por que eu brinco que eu sou o Beto de Assis? Porque realmente eu adoro Machado. Eu idolatro. É um modelo para mim de honestidade intelectual. Não é? É isso. Essa é uma pequena introdução, um pequeno bate-papo, sobre o porquê do Beto de Assis. Porque Machado me ensinou a apreender e aprender a realidade. Machado me ensinou a não ser empulhado. Não é? Isso é absolutamente fantástico. Tá bom? É isso aí. Um abraço. Tchau.